Ver que na Bíblia Sagrada, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, nós vamos ver que Jesus, Ele mesmo foi o libertador, ou seja, Jesus, Ele estava agora sendo condenado. E a Bíblia diz que um homem chamado Barrabás, um criminoso, alguém que tinha uma vida no crime, alguém que era faccioso, alguém que pertencia a uma facção em Israel, em Jerusalém. Barrabás tinha sido condenado e Barrabás seria levado à morte. Barrabás não teria mais esperança para a sua vida. E parafraseando este texto aqui, nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo de número 8, nós vamos ver que uma outra situação tão parecida quanto a situação de Barrabás. A Bíblia diz que uma mulher foi pega, ela foi pega num ato criminoso. Oh, que crime era este? O crime de adultério. A Bíblia diz que esta mulher, aqui em que João está trazendo a narrativa bíblica, ele está dizendo que Jesus, após descer do Getsemane, Jesus estava passando a noite orando, e pela manhã Jesus desce e vai até Jerusalém. Em Jerusalém havia o templo. Jesus entra no templo agora e está ali, e a Bíblia vai nos trazer o relato que Jesus estando ali, de repente vem algumas pessoas, alguns homens, evangelista irmão Cides, e eles trazem uma mulher de arrasto. Eles vêm trazendo uma mulher aprisionada por eles agora, uma criminosa aos olhos daqueles homens. Segundo a palavra de Deus nos mostra que adultério, segundo as leis de Deus naquela ocasião, era crime de morte. Tanto a mulher que adulterara, a mulher que traíra seu esposo e o homem que adulterara com aquela mulher, os dois estavam condenados à morte. Eles seriam mortos por apedrejamento. Alguém chegaria e diria: esta aqui é uma pecadora, ela está condenada. Este aqui é um pecador, ele está condenado. Ele descumpriu os mandamentos e agora é hora de matarmos. Só que as pessoas que iriam apedrejá-la não era pela lei que eles tinham prazer. Eles tinham prazer em ver o mal daquelas pessoas. Eles tinham alegria em apedrejar, porque eles diziam: estamos fazendo a justiça de Deus. Mas glória ao nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para que nenhuma condenação há para aquele que estejam com Ele em Cristo Jesus. Aleluia. Parece que eu vejo a cena. Aqueles homens pegam aquela mulher. Eles já vinham no caminho errado. Por quê? Porque cadê o adúltero? O homem não estava ali. E eles vinham agora para trazer aquela mulher, esperando que ela fosse ser condenada. Se eu pudesse dar um tema para esta mensagem, eu poderia dar um tema seguindo o contexto deste versículo ou deste relato bíblico, que salvo pela última hora, salvo ou na última hora. Meus irmãos, eu estava vendo no país dos Estados Unidos da América, chama-se um lugar determinado para quem foi condenado, o corredor da morte. As pessoas estão ali esperando a hora em que alguém vai gritar: fulano de tal, chegou a tua hora. Fulano, chegou a hora de você ir para a câmara, de você ir para a cadeira elétrica. Chegou a hora da tua jornada, da tua história terminar. Meu Deus do céu, esta mulher estava na mesma situação, porque esta mulher vinha, eu penso, com eles, e ela sabia que seria apedrejada. Ela sabia que a história
história da sua vida ia terminar. Ela sabia que agora o pecado tinha trazido uma consequência da morte. E agora, meus irmãos, ela não está indo diante de um juiz que é corrupto. Ela não está indo diante de um juiz que é falível, que pode falhar. Ela não está indo diante de um juiz que pode ser comprado. Não, senhor e não, senhora. Ela estava indo diante do advogado dos advogados, do Senhor dos senhores, em que ela não esperava e os homens não esperavam, mas havia uma esperança para ela que estava no corredor da morte. Aleluia! Quantas pessoas estão vivendo hoje assim? Umas estão vivendo no corredor da morte pelo câncer, outras estão vivendo no corredor da morte pelo vírus do HIV, outros estão vivendo no corredor da morte porque mataram alguém e agora estão sendo ameaçados de morte. Quantos estão vivendo no corredor da morte dizendo: a minha hora de morrer vai chegar? Dentro de algum pouco de tempo alguém vai gritar: chegou a tua hora. Dentro de algum pouco de tempo o médico vai dizer: acabou, você não tem mais solução, você está desenganado, tem tantos dias de vida, tem tantas horas de vida, tem tantos meses de vida. Mas eu quero dizer uma coisa: ninguém que vai até Jesus, a história continua a mesma. Ele muda o quadro. Aleluia! Quantos podem levantar a mão e dizer: eu dou graças a ti, Jesus, porque tu muda a minha história de vida? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma das coisas que me chama a atenção, meus irmãos, deste relato bíblico aqui é que esta mulher, ela estava sendo carregada por pessoas. Todos nós somos cercados por pessoas. Todos nós somos cercados dia após dia por pessoas. Somos cercados por pessoas que muitas vezes até mesmo te ajudam a pecar. Somos cercados por pessoas que muitas vezes até mesmo participam na hora do nosso ato de pecado. Mas também somos cercados por pessoas que na hora em que chega o momento do apedrejamento, são os primeiros a pegar a pedra e dizer: é hora de apedrejar, é hora de matar, é hora de ver esta pessoa morrer, é hora de ver o fracasso dela, é hora de ver a derrota dela. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Jesus, nesta tarde, Ele está dizendo para mim e para você: é tempo de viver e não de morrer. É tempo de viver e não de morrer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus é questionado por aqueles homens. Eles vêm como promotor de acusação e trazem primeiramente o crime. Se nós olharmos, meus irmãos, juridicamente, nós vamos ver que o promotor, ele pega todas as provas que haver ou que tiver de acusação contra uma pessoa, e quando chega no dia do julgamento, ele traz ali nos autos do processo todas as questões que vão condenar aquela pessoa. Aleluia! Meus queridos, mas a Bíblia está dizendo que Jesus é o advogado dos advogados. Aleluia! A Bíblia diz que na epístola do apóstolo São João, ele diz que Jesus é o advogado. Jesus, ele está advogando a minha e a tua causa. Eu não sei em que problema tu te enfiou, eu não sei que tipos de confusão na jornada da tua vida tu te enrolou. Eu só tenho uma coisa para te dizer aqui: pode o promotor Satanás estar trazendo provas para acusar você, para destruir com a tua vida, para te ver sucumbir no poço, para te ver lá no chão, mas Jesus está dizendo: eu sou o advogado dos advogados e comigo não tem causa perdida. Babai, que a série amandarás. Com Jesus não tem causa perdida, mas tem um porém. Temos que querer este advogado. Quando jogaram Jesus, ou seja, quando jogaram esta mulher aos pés de Jesus, eles trouxeram todas as acusações. A lei diz assim, 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 assim.
E uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem bíblica, irmão Stelner, é que quando eles estão trazendo a acusação do ato daquela mulher, a Bíblia diz que Jesus está cabisbaixo, está aí com a sua fronte inclinada, está com a sua cabeça abaixada, e está escutando tudo quanto eles estão falando. Está escutando todas as acusações que aquela mulher tinha. E Jesus sabia do coração e da intenção de todos aqueles homens. Mas o que mais me espanta é que Jesus poderia ter se levantado e ter dito para ele: tu fez isto, fulano, tu fez aquilo, ciclano, olha, tu é um baita de um safado, tu é isto, tu é aquilo. Jesus não fez nada disso. Por quê? Porque Jesus não joga pecado em ninguém em rosto. Mas Jesus, de uma maneira como só Ele sabe conscientizar alguém dos seus atos errôneos, Jesus vai e diz assim: olha, a lei está dizendo, é verdade, a lei está dizendo, vamos cumpri-la. Só tem um porém, uma perguntinha eu tenho para fazer. Aquele que não tem nenhum pecado, aquele que não peca, aquele que nunca pecou, pega a primeira pedra e mata esta mulher. Pode matar. A Bíblia diz que aqueles homens começaram a sair um por um, e ninguém teve coragem de tocar uma pedra naquela mulher. Oh meu Deus do céu, o que é isto? Isto é a verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos guardados com Ele, protegidos por Ele. E por mais que os nossos pecados sejam grandes, Ele vai lá e começa a agir para apagar todo e qualquer pecado da minha e da tua vida. Aleluia! O pecado traz a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Cristo Jesus é perdoar pecados. Aleluia! A Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles homens se afastam daquela mulher. E quando eles se afastam daquela mulher, Jesus então se levanta e fala com ela: cadê teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Quem de nós nunca passou por um acusador? Todos nós já passamos. Talvez os que aqui dentro estão hoje passam pelos acusadores ainda no dia de hoje. Os acusadores olham e dizem assim: ei, tu é assim, tu é assado, tu não presta, tu não vale nada, teu caco é mostrado. Os acusadores vêm dizer assim: tu fez isso. Eles têm uma lista. Só que a hora que Jesus começa a interferir na nossa causa, os acusadores têm que entender que é hora de bater em retirada. Aleluia. Porque daí não tem como resistir o advogado dos advogados. Não tem como resistir. Então quer dizer então que ela foi absolvida, podia continuar adulterando? Ela teve a oportunidade de se livrar da morte. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, então é o seguinte, vai, porque nem eu vou te acusar, nem eu te condeno, nem eu vou te julgar, vai. Eu penso que ela agora levanta e diz: foi revogada, a minha condenação já estava morta, estou viva, ai que maravilha. Aleluia. E eu penso que ela começa a levantar e ir. Aí Jesus diz assim: dá uma olhadinha aqui para mim, só um pouquinho, filha. Tu foste absolvida. Aleluia. Só que tem um detalhe: vai, volta, mas tu não peca mais. Aleluia. Tu não peca mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu dei uma introdução, agora eu vou entrar na mensagem. Aleluia.
Tem gente pensando que Jesus hoje é um advogado. Vai lá. Eu peco um dia, peco 2, peco 3. Meu advogado está me defendendo. Peco 4, peco 5, peco 6. Meu advogado está me defendendo. Eu continuo pecando. Aí tem uns que cantam até aquele hino: Jesus é meu advogado. E ai, ai, ai. E pula e faz. Mas sai dali e segue pecando. Jesus diz para ela: mulher, vai e não peca mais. Aleluia. Porque pode passar a próxima vez e eu não estarei perto para te ajudar. Aleluia. Como que Jesus não pode estar perto para nos ajudar, pregador? A Bíblia diz que tem uma coisa que faz separação entre nós e Deus: o pecado. É Deus. Tem gente que peca e peca deliberadamente. Tem gente que conhece Bíblia e peca deliberadamente. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Jesus não pode se contradizer. Jesus, ele tem que continuar mediante a sua palavra. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Os relatos bíblicos não me dizem, mas eu penso e me dou o direito de pensar assim, porque eu duvido que alguém que encontra com Jesus, verdadeiramente teu encontro com Jesus continua com a vida do mesmo jeito. Este evangelho que eu prego é um evangelho que transforma vidas. É um evangelho que pega o ladrão e faz dele um homem justo, que pode botar a mão num monte de dinheiro e está na frente dos seus olhos, mas ele diz assim: não é meu, eu não pego. Não, roubei lá atrás, hoje não. Fui um ladrão lá atrás, hoje não. Hoje eu sou um homem diferente. Esse evangelho que eu prego é um evangelho que a pessoa podia ser o maior adúltero do inferno. Poderia viver com uma mulher hoje, com outra amanhã e com outra amanhã, ou uma mulher viver com um homem hoje, com outra amanhã, com outra amanhã, e ainda pegar até os maridos das vizinhas. Mas quando aceitou Jesus, Deus eterno. quando se escondeu em Cristo, quando está com Cristo Jesus, irmão Stelder, pode vir quem vier, diz assim: sai de mim, Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Sai de mim. Pode o safado marido, meu Jesus, o marido da vizinha vir e te cantar, você diz assim: para trás de mim, Satanás, sou crente, sou serva de Deus, não tenho pacto contigo, não tenho negócio contigo, não aceito as tuas propostas, isso é vergonha para mim, porque o meu Cristo me perdoou os meus pecados, e agora eu estou escondida nele, escondido com ele, eu sou uma nova criatura. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver, meus irmãos, que no Evangelho de Lucas aqui, Lucas também traz a narrativa, meus irmãos, de um homem que estava condenado, Barrabás. Enquanto Jesus estava no Getsemane sendo preso, Barrabás estava no cárcere, esperando amanhecer o dia para estar sendo condenado. Barrabás, ele havia sido julgado e condenado pelos crimes, como já relatei antes. Barrabás, ele era faccioso, ele tinha uma facção em Jerusalém que ele fazia parte. Ele tinha cometido um crime contra os romanos, e agora a condenação dele era o quê? Morrer pregado numa cruz. Barrabás não sabia que aquela noite que ele estava agora passando, ele pensava que seria a última noite da vida dele, mas não era a última noite da vida dele. Por quê? Porque alguém inocente estava lá no Getsemane dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não, todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Jesus estava lá sabendo: Barrabás está lá dentro do cárcere, mas amanhã Barrabás será solto, eu serei condenado, Barrabás será solto e eu serei crucificado no lugar dele. Jesus, agora eu quero que tu entenda isto: Jesus foi crucificado por mim e por você. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Jesus foi crucificado não para nós ser religioso.
Jesus não morreu numa cruz para nós fazer parte de uma denominação. Jesus, ele não foi crucificado numa cruz para nós dizer que amamos Jesus, mas temos mais prazer neste mundo. Não, senhor e não, senhora. Nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que estar escondidos em Jesus e agradecendo todos os dias pela infinita bondade e misericórdia deste Cristo maravilhoso. Aleluia. Eu não acredito em amor, irmão, que não é demonstrado com as obras. Aleluia. Eu não acredito. Senhores e senhoras que estão aqui, vamos ser sinceros. Se eu amo a minha esposa, de forma nenhuma eu vou compartilhá-la com outro. Aleluia. O que o senhor está falando com isso aí? Onde que o senhor quer chegar? Eu quero chegar sobre nós dissermos que amamos a Cristo, que reconhecemos o sacrifício dele e que estamos escondidos nele, mas estamos abraçados com Satanás, com este mundo e com a podridão deste mundo. É Deus. Queremos mais os prazeres que nos traz alegria momentânea e passageira do que estarmos escondidos com Cristo e sendo uma nova criatura, esperando a trombeta tocar para entrar nas mansões celestiais. Glória a Deus. Aleluia. 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 Quantos querem ser perdoados dos pecados aqui? Quantos querem deixar uma vida de escravidão aqui? Pecado é escravidão, irmão. Pecado é escravidão. Tem gente que diz assim: eu sou livre e não quero ser crente porque é uma escravidão. Eu andar que nem estas carolas, eu andar que nem esses crentes, um calorão de terno e gravata, esses loucos, como muitos por aí dizem. Mas aí diz assim: eu sou livre. Não consegue passar meia hora sem dar uma pitada num cigarro. Uma tremelica se passa, não consegue fumar, meu Deus. Perde a paciência por tão pouco. E ainda diz para mim que são livres. Meu Deus. As irmãs cantaram livre. Há uma falsa liberdade que as pessoas dizem que tem. Uma liberdade que não é real. Uma liberdade porque quem é livre não precisa tomar depressivos para dormir à noite. Aleluia. Aleluia. Levai teu corpo e amado. Aleluia. Quem é livre não precisa procurar psicólogos. Aleluia. Homens que estudaram e mulheres que estudam para entender a mente humana. Jesus entende a mente humana. Aleluia. Jesus entende o teu coração. Jesus entende a tua dificuldade. Jesus entende as tuas dificuldades. Jesus entende as tuas necessidades. Aí alguém diz assim: eu estou procurando agora a solução para o meu problema, mas arruma um outro problema. Alguém vai e diz assim: eu vou dar uma saidinha hoje, vou para o boteco tomar uma gelada, vou para lá tomar uma pinga para relaxar a minha cabeça, vou para uma churrascada, tocar um pagodezinho, vou comer uma carne, beber uma cervejada para dar uma relaxada na minha vida. Não adianta nada disso, irmão. Por quê? Porque o certo é, vai chegar uma hora em que a minha alma vai clamar por Cristo Jesus, e eu não estou escondido nele, eu sou escravo do pecado. Aleluia. Jesus esta noite quer te libertar da escravidão que tu vive. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que não conseguem, meu Deus, ai Jesus, eu vou falar. Tem pessoas que não têm paz para viver com seus familiares. Tem pessoas que não têm paz, sim, Jesus, eu vou dizendo. Tem pessoas que não têm paz para conviver dentro da sua casa. É por isso que muitas vezes você manda teu esposo embora. É porque tu não és livre em Cristo Jesus. Mas nesta noite a liberdade vem, porque Ele está aqui para libertar. Aleluia. Oh, o inimigo está dizendo: é assim, continua assim. O promotor está te acusando e dizendo: tu nasceu assim, tu vai morrer assim. Mas Jesus está dizendo: não, eu estou nesta tarde para te dizer: não, eu quero mudar a história da tua família, da tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Barrabás não imaginava aquela situação. Eu penso que quando mandaram ao chefe da guarda
ir buscar Barrabás. Eu penso que quando ele gritou na entrada da cela, ele disse: Barrabás! E Barrabás se levanta, um homem de quase 2 metros de altura. E eu penso que alguém olha para ele, irmão Estelio, e diz assim: já vai tarde, desgraçado. Já era para ter ido antes, infeliz. Tu não presta, Barrabás. Tu não vale nada, Barrabás. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o nosso maior erro? É que nós entramos para dentro do nosso orgulho humano e achamos que somos super-heróis, que nós temos uma serventia tão grande, que nós somos superiores, que nós somos, Deus, Ele precisa de mim, não é eu que preciso dele. Meu Deus, que miséria o ser humano é. Alguém dizia: vai, Barrabás, vai, filho, vai, que a cruz te espera. Só que Barrabás não sabia que dentro da sala do rei estava o decreto para ser mudado. Barrabás não sabia que alguém estava sendo condenado por ele. Oh, aleluia. Sabe o que eu quero dizer nesta tarde para você que entrou aqui? Talvez você não tenha outra oportunidade de entrar de volta aqui. Talvez você não tenha outra oportunidade para ouvir o que eu estou falando aqui. Eu não posso te enganar. Só tem uma coisa que vai te fazer ser justificado com Cristo Jesus: é largar o teu pecado. Aleluia. Barrabás não sabia que Jesus havia sido condenado por ele naquela hora. Mas Jesus vem e toma aquela cruz que não era para ele. Segundo alguns historiadores bíblicos, dizem que Barrabás era conterrâneo de Jesus. Diz que Barrabás, ele vivia nas regiões onde Jesus viveu. Ele nunca deu valor antes, mas depois daquele dia, segundo alguns relatos, não está na Bíblia, mas segundo alguns relatos de historiadores, diz que foi tão forte o impacto, porque alguém havia morrido, alguém estava sendo condenado por Barrabás. Barrabás disse: este homem é justo, este homem é íntegro, eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou um homem que mereço condenação, mas este não merece. Aleluia, aleluia. Pode entrar, querido, pode entrar. Este não merece ser condenado e crucificado. Mas Barrabás entendeu. O segredo para nós estarmos escondidos em Cristo Jesus, para não termos condenação para a nossa vida. Aleluia. Escute isso que eu vou falar, que é muito sério. Você gosta ou não, não sei. Não sei se tu tens filho pequeno, se tu não tem. Mas Satanás, agentes, demônios, estão levando crianças, porque pais e mães não estão preocupados. Crianças serão os futuros traficantes dentro da Vila Esmeralda, porque pais e mães não querem reconhecer que é só em Jesus para mudar a história da sua família. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Babagaséria mantorábia candarás. Não tem outra forma, irmão. Não tem. Aleluia. Mães que deram à luz em dores estão despreocupadíssimas. Filhos com 8, 7, 5 anos pelas ruas.